Olá, eu sou o Thiago Reis da Project Builder e hoje a gente vai falar sobre a metodologia do PM Canvas. O PM Canvas é uma metodologia que ganhou muita visibilidade, se tornou um verdadeiro viral no meio da gestão de projetos, e ela busca simplificar o processo de concepção e planejamento de projetos. Ela é diferente de um plano de projeto convencional. O PM Canvas ele é feito de maneira colaborativa, onde cada um dos envolvidos produz uma parte dessa concepção, como um grande brainstorm, e usa conceitos fortes de neurociência, design thinking e metodologias que tornam esse processo mais colaborativo. Se fala muito sobre a dinâmica de preenchimento do Canvas, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia. Acredita-se que o Canvas é apenas colar post-it, mas não, ele é uma metodologia parruda, que é composta por diversos elementos e que muitas vezes as pessoas que adotam o Canvas negligenciam. Então hoje eu vou falar sobre cada uma dessas etapas e como é que a gente consegue usar melhor a metodologia do Canvas. Primeiro, a gente tem os princípios, a qual o José Finock, o autor da metodologia, se baseou no seu processo de concepção do Canvas. O Canvas ele é extremamente visual, diferente de um plano de projeto que é muito texto e pouca informação visual. O Canvas ele se baseia nessa lógica, onde a gente consegue compreender muito melhor um problema ao vê-lo em um único quadro, em um único ângulo. O Canvas ele ajuda com que você consiga ver uma ligação entre os blocos e compreender muito melhor que, por exemplo, uma premissa ocasiona um risco, que um membro de equipe de alguma maneira tem que estar associado a uma entrega, que lá dentro da justificativa você tem que ver essa justificativa de alguma maneira se refletindo nos benefícios que a empresa busca conquistar, Então, quanto mais visual se torna o processo, mais fácil com que os atores consigam compreender e interagir melhor com esse processo. Segundo, ele trabalha muito forte o agrupamento. Você vê, eu vou falar um pouco disso, vou falar mais disso um pouco para frente, mas o agrupamento ele permite com que a neurociência fala que o teu cérebro consegue lidar melhor com blocos, e com um número limitado de informação. Se eu te falar de 20 pontos, quando chegar no 11º, você já não lembra dos primeiros. Mas se a gente falar que tem 5 processos, se torna muito mais fácil, e principalmente quando a gente agrupa esses 5 processos. Ela trabalha fortemente a simplificação. Um plano de projeto tem muitas páginas, muitas ferramentas, muita lógica, mas quando você vai analisar a fundo o que foi produzido, muitas vezes é feito de forma ritualística, onde não se preocupa tanto com cada uma dessas etapas. O Canvas ele se concentra naquilo que é o essencial, naquilo que é extremamente importante. E quando você simplifica, tem pontos que você não vai negligenciar. Então, a essência do projeto é reproduzida no Canvas, estabelecida com base no stakeholder. O Finock fala no livro que quando chega um plano de projeto, normalmente as pessoas têm uma reação negativa, porque elas não entendem o que é aquilo e normalmente vão lutar contra, O que é esse algo novo. Quando você traz a pessoa para planejar junto contigo, ele se sente parte desse processo. Então é muito mais fácil eles aceitarem essa mudança, se engajarem no projeto, do que quando você já chega com algo pronto. Por último, a sequência. Eu vou falar da metodologia, mas ele tem uma sequência de etapas a qual você deve seguir para fazer com que o seu Canvas seja desenvolvido com sucesso. Bom, a metodologia ela é quebrada em 4 grandes etapas. A primeira dessas etapas é o conceber. Nessa etapa, o nosso objetivo é preencher cada um dos blocos do Canvas respondendo a essas perguntas fundamentais. Nesse momento, o gerente de projeto, normalmente usando um A0 colado na parede, e a sua equipe com post-it, vão preencher cada um dos blocos do Canvas respondendo o que é esse projeto, por que a gente está fazendo, como ele será executado, quanto tempo a gente precisa e quanto essa brincadeira irá custar no final. Uma vez superada a etapa da concepção do Canvas, o nosso próximo passo é integrar. A gente tem que garantir com que exista ligação entre cada um dos elementos. Ou seja, naquilo que eu defendi como justificativa do meu Canvas, tem que estar refletido lá nos meus benefícios. Aquilo que eu defini como requisito do meu projeto tem que estar representado em alguma entrega. As minhas entregas, elas se refletem no orçamento. Então, no integrar, a gente vai buscar essa associação e essa ligação entre cada um desses pontos. O que pode acontecer durante o integrar é que você vai acabar encontrando o que o Finock chama de nós, ou seja,
pontos falhos no teu planejamento. O Design Thinking, ele fala muito da prototipação. Você vai testar diferentes possibilidades e vai encontrar a melhor possibilidade para resolver o seu problema. Durante o teu processo de integração, você vai ver coisas que simplesmente não se encaixam. Esses nós são travas no seu projeto, que precisam ser resolvidas para que o projeto tenha sucesso. Por exemplo, está faltando, o benefício não está muito claro, ou o requisito não está sendo representado em uma entrega. Você tem uma entrega que não tem ninguém responsável dentro da equipe do projeto. Então você vai resolver essas barreiras antes de ir para a execução e vai garantir com que o seu projeto tenha uma qualidade melhor. Por último, no compartilhar, o teu objetivo é divulgar e transferir de uma maneira clara para os stakeholders, para os envolvidos, o que será o projeto. O Canvas, por ser muito visual, facilita essa apresentação e essa explicação do que será o projeto. E nessa etapa, o teu objetivo é trazer as pessoas para perto do projeto. Para construir o seu Canvas, você vai precisar responder algumas perguntas fundamentais. Essas perguntas, elas respondem à essência do projeto. E uma vez que você resolveu essas perguntas, você tem um norte muito claro do que vai ser o seu projeto e como é que você vai desenvolver ele. A primeira pergunta é o porquê. No porquê, a gente vai responder a justificativa do projeto, ou seja, qual é o passado ruim que eu busco resolver com o meu projeto. Objetivo SMART. O objetivo SMART é um objetivo que segue algumas premissas e que garantem com que seja algo mensurável, seja algo atingível, que esteja delimitado dentro da linha do tempo e te ajuda a deixar muito claro. Ou seja, o que a gente está perseguindo com esse projeto? Como é que a gente vai medir no final desse projeto se a gente teve sucesso com ele? Benefícios. Os benefícios são os resultados que a organização vai conquistar ao final desse projeto. É o que motiva a organização a estar gastando dinheiro, a estar gastando tempo e investindo na resolução desse desafio que foi representado lá na justificativa. Superado porque o nosso próximo passo é o que é esse projeto, né? Então eu vou falar qual é o produto final desse projeto e vou decompor esse produto em requisitos, ou seja, características que representam esse projeto que vão poder ser utilizadas pelo cliente para ver se o projeto trouxe aquilo que ele tinha como expectativa lá no começo. Depois do que, a gente vai falar quem participa desse projeto, quem são os stakeholders, ou seja, as partes interessadas que de alguma maneira podem exercer influência sobre o projeto ou são influenciadas pelo resultado e pelo desenvolvimento desse projeto. Quem é a equipe desse projeto, ou seja, quem são os integrantes que vão trabalhar no projeto e vão estar responsáveis em produzir entregas. Como? No como a gente vai definir primeiro quais são as premissas, ou seja, as suposições que eu assumo como verdade para seguir com o meu planejamento. Uma premissa poderia ser que amanhã não irá chover, né? O que acontece é que toda premissa, consequentemente, ela gera um risco, que é dessa premissa ser falsa. Se amanhã chover, essa premissa se mostrou falsa, então provavelmente eu vou ter que ter um plano de contingência para esse risco. Grupo de entregas. Quais são as atividades, ou seja, as grandes fases que serão executadas que vão produzir as entregas do meu projeto? E restrições. Quais são os limites do meu projeto? Qual é o limite financeiro? Qual é o limite temporal? Quais são os pontos ao qual a gente marca até onde o projeto é viável, até onde o projeto pode ir? Pode ser um orçamento, pode ser uma data ou pode ser alguma outra limitação. Em quanto tempo eu vou fazer esse projeto? Cada uma daquelas entregas que eu defini na atividade anterior, nesse momento eu vou dar uma divisão temporal. O Canvas não trabalha muito com datas, mas ele fala que você deve dividir em 4 grandes partes a duração do seu projeto e você vai jogar cada um desses grupos de entrega em uma dessas 4 partes. Então, a minha fase de início do projeto está na primeira parte, a minha fase de execução começa na segunda e vai até a terceira, a minha fase de conclusão está na última. Então, você tem uma noção macro da duração do projeto e fez uma delimitação seguindo ali na linha do tempo cada uma das entregas definidas anteriormente. Por último, quanto? A gente vai colocar um orçamento, ou seja, vamos fazer uma previsão de custos de maneira macro, analisando cada uma dessas entregas e dando um valor monetário a elas. Pode ver que de uma forma muito simples a gente respondeu tudo aquilo que o seu projeto precisa para ser planejado e posteriormente para ser executado. O Canvas, ele é uma metodologia de concepção, ele não é uma metodologia de execução de projeto. Após concluir toda essa etapa de concepção, você vai derivar para as suas ações, ou seja, vai criar o seu cronograma, vai criar suas atividades, vai definir de uma maneira mais específica o orçamento, mas de qualquer forma,
seguir os processos do Canvas te ajuda a ter uma compreensão maior do que será o teu projeto e vai te ajudar a desenvolver isso ao longo das suas próximas etapas. Bom, a gente lançou um aplicativo junto com o Finóquio, que é o PM Canvas App. Ele está disponível para Android e para iOS. Você pode baixar na Apple Store ou na Google Play. Eu estou deixando o link aqui embaixo do vídeo. O Project Builder ele integra com esse aplicativo, então para quem já é cliente Project Builder, você pode conceber o seu Canvas usando o seu aplicativo smartphone, e após a conclusão do planejamento você pode subir o seu Canvas para dentro do Project Builder e seguir com os demais planos, decompondo, criando cronograma, criando um mapeamento de risco e seguindo com as suas etapas normais. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que explica como você pode conhecer melhor a metodologia do Canvas, explicada pelo próprio Finóquio, e um guia de como você consegue usar o aplicativo, né? Passo a passo de como planejar um projeto no seu aplicativo. Bom, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever aqui embaixo. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns artigos que complementam esse conteúdo e um e-book que a gente lançou também que explica em detalhes a metodologia do Canvas. Obrigado e até a próxima.